Olá, pessoal! Nesse vídeo nós vamos estudar o tema dos direitos e garantias fundamentais. Vou trazer aqui uma visão geral desse assunto, também abordar as características, titularidade e as dimensões dos direitos fundamentais e a previsão constitucional. Vamos lá, então, uma visão geral desse assunto vai dizer respeito à relação dos direitos fundamentais com os direitos humanos e a importância dos direitos e das garantias fundamentais. Primeiro é importante lembrar que os direitos fundamentais nada mais são do que os direitos humanos quando são incorporados a uma Constituição ou então a tratados internacionais, por exemplo. Então, se os direitos humanos, que são aqueles direitos que dizem respeito a todo ser humano, independentemente da classe social, de raça, de orientação sexual, de gênero, de qualquer diferença, se esse direito passa a fazer parte da Constituição, então ele passa a ser chamado de direito fundamental. É um direito que é essencial para a vida do ser humano e principalmente também para que o ser humano, ele ou o indivíduo, ou mais para frente a gente vai ver que não é só um direito de pessoas físicas, pode ser expansível também a pessoas jurídicas, mas nesse momento vamos nos deter só na questão de que o direito fundamental é um direito do indivíduo, enquanto pessoa física. Esse indivíduo, ele precisa de direitos para se defender contra interferências indevidas ou mesmo omissões do Estado, por exemplo. Então, e também ele precisa de direitos para ter assegurada aquela base sobre a qual a vida dele precisa se sustentar, ser garantida. Então, é nesse sentido que nós estamos falando dos direitos fundamentais. Lembre-se sempre, então, essa é uma chave de compreensão importante, que os direitos fundamentais, eles vão ser os direitos humanos que eles, quando eles passam a fazer parte do ordenamento jurídico, né? Então, quando ele passa a fazer parte da Constituição, quando um direito humano passa a fazer parte da Constituição, ele passa então a ser um direito fundamental. Isso aí é uma questão conceitual, né? Mas com relação à importância, como eu disse, os direitos e as garantias fundamentais, eles vão ter esse caráter protetivo, né, das pessoas contra essa interferência que pode ser abusiva ou omissa do Estado. Eis aí, então, a importância desses direitos e das garantias fundamentais. E não apenas do Estado ou dos governos, mas também interferência indevida de terceiros, de outras pessoas, contra questões que são muito importantes para a existência da pessoa. Essa, então, é a importância. Agora, vale lembrar aqui que direitos e garantias fundamentais não são exatamente a mesma coisa, de acordo com a visão de alguns estudiosos, né, da matéria. Existe aí uma diferença que a gente pode lembrar aqui, que os direitos, eles vão ser normas declaratórias de direitos, né? Vão aqui, então, declarar a existência, são disposições, melhor dizendo, que vão declarar a existência vão instituir direitos. Agora, isso no âmbito legal, né? de normas, enfim. Agora, as garantias fundamentais,
elas não vão ter esse caráter declaratório, elas vão ter um caráter assecuratório, ou seja, de assegurar, né, a defesa dos direitos. Então, enquanto os direitos fundamentais eles vão aparecer como normas declarando direitos, as garantias elas surgem como uma forma de assegurar esses direitos. E assim, através das garantias, é que vai acontecer uma limitação de poderes. Bom, então vamos a um outro ponto importante que diz respeito às características dos direitos fundamentais. Que características são essas? Aqui temos uma lista aqui, né, das características. Falar um pouquinho de cada uma delas. A historicidade, ou seja, os direitos fundamentais, assim como os direitos humanos, eles não surgem todos de uma vez. Eles vão sendo conquistados, construídos com o passar do tempo, com as conquistas de movimentos sociais e no decorrer da história. Por isso também que são conquistas aí muito importantes, porque são fruto de muita luta e da evolução mesmo da sociedade nesse sentido. Agora, a outra característica que é importante e que, de certo modo, eu gostaria também de destacar aqui para vocês que antes de decorar as características, é importante entender essas características. Porque, olha só, se você pensar, bom, como eu disse, os direitos fundamentais, eles pertencem a todo e qualquer indivíduo, independentemente das diferenças individuais. Ou seja, são direitos que são universais, são de todos. Então, uma característica que você pode lembrar é a da universalidade. Ou seja, são direitos universais que pertencem a todas as pessoas, né? Independentemente de quaisquer diferenças entre as pessoas. Agora, outra característica aqui que vale a pena a gente ressaltar e de repente até estudar aqui em dupla com a outra, com a seguinte, são as características da indivisibilidade e da interdependência. Com relação à indivisibilidade, é só você lembrar o seguinte, que os direitos fundamentais, eles são como se fosse um bloco. Eles operam em conjunto. Então, por isso que tem ligação também com a interdependência. Porque se eles operam em conjunto, eles são interdependentes. Uma metáfora importante aqui, sei lá, que vale a pena que pode ajudar você a se lembrar dessa característica, é a de um quebra-cabeça, ou então daquele brinquedo Lego, que as pecinhas se encaixam entre si, né? Então, se você pega uma peça isoladamente do Lego, ela não tem muito valor. Ela vai funcionar mesmo se você juntar uma peça com outra e assim por diante. Aí até que você vai e monta sei lá, alguma forma, né? Alguma coisa assim. Ou então um quebra-cabeça, você vai precisar juntar todas aquelas peças para terminar, concluir aquele quebra-cabeça. Assim também os direitos fundamentais. Por exemplo, recentemente aconteceu um fato que foi noticiado. Uma senhora furtou uma boneca no Dia das Crianças para dar para a filha dela. Para ela conseguir acessar o direito à liberdade dela, ela precisou também acessar outros direitos fundamentais que são garantidos também na Constituição.
Então, se existir esse direito à liberdade por si só, ele não funciona. Ele precisa das outras peças, que são os outros direitos fundamentais. Que direitos seriam esses? Por exemplo, direito ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa. Esses direitos, eles funcionam em conjunto para conseguir chegar ao direito propriamente dito de conseguir alcançar a liberdade. Esse é um exemplo, né? Então, vale a pena também você lembrar dessas duas características, da indivisibilidade, ou seja, os direitos fundamentais eles vêm como um bloco, assim, eles, é, eles são indivisíveis nesse sentido de que eles não podem ser analisados de uma maneira isolada. Uma coisa é você pegar, se você pegar um quebra-cabeça, você só vai analisar uma peça? Não, você vai analisar ele todo, né? Precisa de todas as peças. Então, assim também os direitos fundamentais e interdependência, são como se fossem peças que se encaixam. E então, se são peças que se encaixam, uma peça depende da outra. Em seguida, outra característica é da imprescritibilidade. Bom, a palavra pode até parecer complicada, mas não é. Imprescritibilidade é que não é prescritível, não prescreve. O que é prescrever? É que esse direito ele não deixa de existir com o decurso do tempo, mesmo no caso dele não ser usado, não ser acessado. Então ele vai existir lá. Mesmo que a pessoa não faça uso, ele vai continuar existindo, vai continuar sendo um direito da pessoa. É diferente, por exemplo, desses direitos que a gente, às vezes, que a gente conhece, né? Por exemplo, se a pessoa entra na justiça, às vezes uma ação pedindo valores em atraso, algum pagamento indevido aí que a pessoa fez, e aí geralmente tem uma limitação de tempo por conta da prescrição. Por exemplo, a pessoa pagou valores a mais do plano de saúde. E aí entrou na justiça para discutir aqueles valores e pediu os valores em atraso. O que acontece? A pessoa tem direito só a, a, a 3 anos, né, de atrasados. O resto prescreveu. Mas é diferente dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais eles não prescrevem. Então, mesmo que a pessoa fique inerte, não faça uso de em tese de certos direitos fundamentais, eles vão continuar existindo. A inalienabilidade, ela significa que eles não são alienáveis. Não se pode dispor no sentido de vender direitos fundamentais, né? Então, significa aí que eles não têm um conteúdo econômico, eles não são direitos patrimoniais, por isso são inalienáveis. E, por fim, aqui nessa coluna, a irrenunciabilidade, que significa que, em geral, via de regra, não são direitos que possam ser renunciáveis. Mas, em alguns casos, há exceções, né? Então, por exemplo, se por um lado, em tese, a pessoa não pode abrir mão dos seus direitos fundamentais, até porque são fruto de conquistas históricas, como nós vimos. Por outro lado, há casos em que sim, é possível abrir mão, renunciar esses direitos fundamentais. Por exemplo, questão da privacidade, da intimidade, né?
E aí um exemplo que é interessante é da participação da pessoa em programas, reality shows. A pessoa assina um contrato renunciando totalmente sua privacidade, sua intimidade, e assim a pessoa abriu mão dos seus direitos fundamentais. E isso tem sido admitido, né, como possível, legítimo. Então, já é uma característica que não é absoluta, né, da irrenunciabilidade, mas é uma característica importante. Agora, eu destaquei aqui do lado direito, duas características: limitabilidade versus vedação do retrocesso. Por que eu destaquei aqui? Porque eu considero elas características importantes aí para a gente tentar contrapor, de certo modo, que é o seguinte: a limitabilidade significa, e acho que vale a pena você se lembrar disso, que mesmo que sejam direitos muito importantes, fundamentais, básicos para a existência de uma pessoa, eles não são direitos absolutos, tá bom? Então, assim, eles podem ser relativizados, principalmente se houver uma colisão entre eles. Então, se há dois direitos fundamentais ou mais que eles podem, falando aqui hipoteticamente, eles podem colidir, eles podem ser relativizados no caso. Agora, isso é diferente, dizer que um direito fundamental pode ser relativizado, é diferente de dizer que é permitido um retrocesso. Não, isso é outra coisa. Há uma outra característica que é vedado o retrocesso. E isso significa que se há direitos fundamentais estabelecidos, não é permitido alteração que venha a limitar ou diminuir esses direitos fundamentais. Então, uma coisa é você dizer que existe um direito fundamental, e esse direito aí previsto na Constituição, como nós vimos, por exemplo, ele não pode ser limitado, ele não pode ser diminuído. Agora, é diferente você dizer que os direitos fundamentais têm essa característica da limitabilidade, porque eles são direitos que podem ser relativizados, eles não são direitos absolutos, portanto, eles são limitáveis, tá bom? Então, vamos adiante. Quem são os titulares desses direitos? Ora, pessoas naturais, ou seja, qualquer ser humano, qualquer pessoa física tem direitos fundamentais. Um exemplo típico, né, de direito fundamental de pessoa física é o direito de locomoção. Agora, pessoas jurídicas também podem ser titulares de direitos fundamentais. Por exemplo, direito de propriedade, direito à assistência jurídica integral e gratuita, a existência de associações, são exemplos de direitos fundamentais que são tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas. E pessoas estatais também. Por exemplo, o direito de requisição administrativa. Portanto, são direitos que não são exclusivos de pessoas físicas. Existem direitos que são próprios de pessoas naturais, pessoas físicas, mas também existem direitos que são tanto de pessoas naturais como de pessoas jurídicas, ou até direitos que são próprios apenas de pessoas jurídicas, como esse direito à existência de associações. No artigo 5º, eles estão
previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Vamos aos exemplos concretos de direitos fundamentais: direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à segurança, direito à propriedade. São alguns dos exemplos. Com relação ao direito à vida, eu acho que é importante lembrar aqui que não significa simplesmente direito a continuar vivo. Sim, é direito a permanecer vivo, né? Agora, também tem a ver com o direito a uma vida digna, a uma vida com condições de ser vivida. Então, tem esse caráter aí que tem um conceito importante que é da dignidade da pessoa humana, que está associado a esse direito à vida. Não é simplesmente uma vida biológica, é uma vida com qualidade de vida, no sentido de que as pessoas têm direito a, a ter uma vida com com uma dignidade, com pelo menos ter assegurado aí o mínimo que a pessoa precisa para viver. Isso é uma previsão na Constituição Federal, né, que vem previsto aí no artigo 5º. Tem também o direito à liberdade, por exemplo. Então, se você considerar aí que pode falar tanto da liberdade de crença, liberdade de expressão, liberdade de locomoção, de associação. Existem vários tipos de liberdade que são assegurados por esse direito fundamental. Assim como também a gente pode falar do direito à igualdade, né, que é o tratamento idêntico. Todas as pessoas possuem, a lei vai tratar todas as pessoas de forma idêntica, né, no sentido de que não pode haver uma diferenciação arbitrária. Claro, vai existir aquela máxima da justiça de tratar desigualmente os desiguais na medida das suas diferenças, mas existe um direito à igualdade também, no sentido de que todas as pessoas são iguais e todas vão receber um tratamento idêntico pela lei. O direito à segurança que aí nós podemos lembrar também da segurança social, de diferentes tipos de segurança e agora principalmente também, né, da pessoa ter segurança no sentido de não sofrer violência, não sofrer ameaças, não ter nenhum tipo de tratamento que seja desumano, degradante, não ter seu domicílio violado. São aí os direitos fundamentais de segurança. Outra questão também é a pessoa não ser, por exemplo, punida por um crime que não está previsto na lei. Não ser punida criminalmente sem ter um julgamento com um devido processo legal. Todas são faces da segurança. E o direito à propriedade, por fim, também é um direito fundamental, está no artigo 5º, né, que pode ser tanto um direito de pessoas físicas, de pessoas jurídicas. Então, o direito do ser humano, do indivíduo, de ter propriedades sem ter interferências indevidas do Estado, de terceiros. Lembrando aí também a questão da função social da propriedade, né, que é aquilo que nós estávamos falando. Nenhum direito fundamental é absoluto. Então, qual é a limitação do direito fundamental à propriedade? A questão da função social.
Ou seja, existe aí uma limitação de que não deve haver uma subutilização das propriedades, né? É garantido sim a propriedade, mas é importante levar em consideração a questão da função social da propriedade também, que está lá no artigo 170, inciso 2, 3 da Constituição Federal. Bom, com relação às dimensões dos direitos fundamentais, é importante lembrar aí da característica da historicidade que nós tratamos há pouco, e, e aí nós dissemos o seguinte: os direitos fundamentais eles vão surgindo com o passar do tempo. Eles não surgem todos juntos, assim como os direitos humanos, eles não surgem todos juntos, são frutos de conquista, de luta dos movimentos sociais. E então, com isso, o que acontece? Existem, foram criadas assim uma espécie de dimensões no sentido de que, primeiro vieram determinados tipos de direitos, depois outros tipos. Então, a primeira geração, que na verdade a melhor expressão, a dimensão de direito, diz respeito aos direitos de liberdade, que são aqueles direitos individuais que exigem a abstenção do Estado. Só que a questão é que não bastava o Estado se abster, era preciso o Estado agir, fazer algo pelos indivíduos. Então veio a segunda dimensão de direito, que diz respeito aos direitos de igualdade. E então já, ao invés de exigir uma abstenção do Estado, já falava, não, o Estado precisa agir, garantir direitos iguais de oportunidade. Aí estão os direitos sociais, por exemplo, direito à segurança social, seguridade, previdência, assistência social. Só que mesmo assim a sociedade foi caminhando, e aí chega uma terceira dimensão de direito fundamental, são os direitos de fraternidade. Já, já tem um outro marco histórico que vão ser direitos coletivos que têm relação com a proteção do gênero humano mesmo, direitos coletivos, difusos. Então, eles pertencem à terceira dimensão dos direitos fundamentais. E, por fim, a quarta dimensão também, que diz respeito a direitos relacionados à bioética e direitos de informática. E aí eles vão adiante, né, com todos os avanços científicos, todas essas questões aí, questões éticas, questões bioéticas que, que vão surgindo à medida também que a ciência, a tecnologia, a biotecnologia vai avançando também. Bom, pessoal, essa então foi uma revisão do tema dos direitos fundamentais, das garantias fundamentais. Sugiro que vocês repassem a matéria, voltem ali também no tópico da função social da propriedade, voltem na questão da titularidade dos direitos fundamentais, características dessas dimensões de direitos para fixar bem essa matéria e correr tudo bem na prova. Eu desejo a vocês bons estudos. Qualquer coisa, deixa aqui uma mensagem e eu irei responder. Obrigada pela atenção. Até a próxima.